A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 133 da nossa leitura bíblica anual e vamos estar lendo dos Salmos 76 ao Salmo 78. O nosso tema, fidelidade e misericórdia do Senhor. Hoje nós estamos aqui atendendo o desafio do nosso querido irmão Hilton. Que Deus te abençoe, irmão Hilton. Estamos na praça, aqui no centro da Palhoça, Praça 7 de Setembro. E também aqui junto ao relógio quadrante. Bênção de Deus. E se você deseja me ver lendo a palavra de Deus, aí em algum lugar da nossa cidade, ou aí na frente da sua casa, em alguma loja, é só você colocar nos comentários e a gente vai estar lá se Deus permitir. Também te convido a se inscrever no canal. Diz assim Salmo 76. A majestade e o poder de Deus ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf, Cântico 76. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Até a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerras e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu, sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor seu Deus e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes, ele é tremendo para os reis da terra. Consolo em tempo de angústia ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar
as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus e o seu povo, salmo didático de Asaf, Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão durante o dia. Os guiou como uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos também pão ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam arrependidos, procuravam Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca e com língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação.
Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito ele operou os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoã. Transformou em sangue o rio deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas, que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e os raios aos seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu com segurança e não tiveram medo. Ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis, como os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura, despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra. Passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Glória a Deus. Vamos às leituras complementares do dia de hoje. Salmo 103, do 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem dá corda, ou melhor, quem dá cova, redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Salmo 105, 8. Diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. As misericórdias do Senhor se renovam. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. O nosso resumo da leitura de hoje diz: esses salmos lembram que Deus é justo, poderoso e fiel. Mesmo quando o seu povo falha, a história mostra que a graça e a misericórdia do Senhor permanecem de geração em geração. Dá um check de leitura concluída, coloca também nos comentários o que toca o teu coração. E como você pode ver, hoje nós estamos aqui na Praça 7 de Setembro, no centro da Palhoça, lendo a Palavra de Deus. E se você deseja que eu vá ler a palavra em algum lugar da nossa cidade, ou daí onde você nos assiste, coloca nos comentários e assim que Deus nos permitir, estaremos ali fazendo a leitura. Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe.